Bora lá para o próximo painel. Oferecimento Globo. Agora a gente vai falar um pouquinho como é que é artistas terem que se virar nesse meio digital, a galera do digital tendo que se virar nesse meio todo. Hoje em dia a gente sabe como as redes sociais podem ser estratégicas para artistas, talentos e tudo mais. E a Globo vai falar um pouquinho disso. Eu tenho aqui como mediador o Eliseu Barreira, que é Head de Marketing de Produtos na área de negócios, integradas em publicidade da Globo. Ana Paula Chongani, apresentadora e criadora de conteúdo. Ana Paula. Maravilhosa. Olha esse look da diva. Eu amei. E Jonathan Azevedo, ator, criador de conteúdo, dono do carisma. O palco é de vocês, fiquem à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Eliseu, eu sou head da área de marketing de produtos publicitários aqui na Globo. E eu estou ao lado de dois grandes talentos aqui, parceiros da nossa Viu, que é a nossa agência de marketing de influência, o Jonathan e a Chongani. E a gente está aqui com vocês hoje para falar sobre relevância, um tema que está cada vez mais latente nesse mundo multiplataforma, né, de muitas plataformas de distribuição de conteúdo, de muitos influenciadores e criadores. E eu vou começar esse papo de hoje falando com o Jonathan. Jonathan, você acredita que hoje, né, você é ator, vários trabalhos, seja na televisão, seja no streaming, você acredita que hoje, né, para ser um ator relevante, é preciso estar na rede social? E como construir essa relevância também através da rede social? Gente, primeiro eu queria agradecer a todos pelo convite. Bom dia ainda. Bom dia. Que isso, gente? Triste. Ai, obrigado. Estou aqui do lado de Sean. Olha como é que Sean tá linda. Um bom dia desse. Então, queria agradecer o pessoal da Viu pela oportunidade. Não temos como falar de nenhuma chancela dessa sem falar de oportunidade, gente. Oportunidade da gente poder não só ser o que somos na TV, nos streams, mas a gente ser o que nós somos na vida. E é isso que eu tento levar não só nos meus trabalhos dentro do teatro, dentro das plataformas digitais e até mesmo na TV. Porque se eu quero falar de referências e de troca de sabedoria, não tem como eu não falar da minha vivência. Então, é sobre vivência, é sobre troca e é sobre afeto. É isso que a gente troca, pelo menos o Jonathan tenta nessa transição entre atuações, seja lá no teatro, seja lá na TV, no cinema, ou propriamente trocando uma ideia na rede social. Meu maior fator de artista é troca de sabedoria, troca de afeto e possibilidades. E, Sean, como que essa troca de afeto e troca de possibilidades impacta o seu trabalho nas redes sociais hoje? Oi, gente, tudo bem? Bom, realmente, Jonathan. Te falamos. Oi, gente, tudo bem? Agora sim. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre importante a gente ter esses espaços de troca. Que bom que a gente está junto agora na Viu, somos os pretos da Viu, nós dois, os endredados. Então, é muito legal a gente ter espelho nos ambientes que a gente está. E isso também é sobre afeto, né? Sobre amor. Há muito tempo eu falo que eu faço ativismo afetivo e que meu trabalho é sobre encontro, é sobre amor e tudo mais. E aí eu acho que quando a gente pensa em multiplataformas, a gente pode pensar em novas linguagens para a distribuição não só do conteúdo, mas também desses aspectos de afetividade. Para mim é muito legal estar nas redes sociais e ter a oportunidade de estar nos palcos. São reações completamente diferentes, mas que são complementares. Me alimenta demais estar no palco e ver as pessoas aqui de perto, e assim como me alimenta também as redes sociais para estar aqui. Uma das formas, né, que eu acho que impacta esse movimento de ser multiplataforma é que, por exemplo, hoje, se você tiver um post que tem, sei lá, 150 views,
é um grande flop. Aqui nós estamos em 150 pessoas e é um grande sucesso. Então, a oportunidade de ser multiplataforma te traz noções importantes do que é o público, do que é o seu trabalho, como você pode expressar isso de diversas maneiras e também valorar. Você consegue valorar de formas diferentes o que acontece. Então, eu adoro estar no palco, eu adoro estar na TV, eu adoro estar nas redes sociais. São linguagens diferentes, que demandam diferentes, mas que, no final, a gente consegue um encontro importante para a nossa comunidade, porque a gente quer construir. Legal. Vocês dois têm uma carreira muito sólida na indústria de mídia, né? E eu queria entender de vocês, hoje, né, tem muita gente que está pensando, eu também quero entrar para esse mundo, eu também quero fazer parte de toda essa história, né, de toda essa onda. O que vocês aprenderam ao longo dessa trajetória que vocês dividiriam com os novos criadores, né? Com quem está chegando aí, está querendo entrar nessa indústria? Começo pelo Jonathan. Para mim, o que mais me fascina é o poder da narrativa. Quando você entende o poder que a narrativa tem, o poder que a sua história tem, o poder que a sua escuta tem, você potencializa tudo ao seu entorno. Então, acho que a coisa que eu deixaria para todos os jovens, crianças, idosos, tudo da minha sabedoria que eu aprendi na minha carreira primeiro, estudem, estudem, estudem. Respeitem, respeitem, respeitem. E na fé de tudo, no axé de tudo, a escuta e a narrativa. Se você sabe contar uma história, todos nós já estamos dentro desse barco. Então, seja um bom contador de história, mas antes, seja um bom ouvinte. Axé, muito bom. Parte do que você disse, eu já ia dizer que eu vou pregar a palavra da educação. Acho incrível o lance do controle da narrativa. E você só controla a narrativa se você acredita na sua história, né? Mas eu vou pregar a palavra da educação. Eu sempre falo, né, Eliseu, que não existe faculdade de blogueira. Mas existem muitos cursos, muita educação complementar para que você participe desse mercado de uma forma potente. Então, por exemplo, observando a minha trajetória, eu percebo o quanto que a educação foi fundamental. Acreditar nesse trabalho como uma profissão, qualificar esse trabalho como uma profissão, porque quando você qualifica, você descobre o que você precisa aprender, sabe? E ir atrás desses aprendizados. Então, eu acredito que o que me leva para a Viu hoje, né, que é essa intermediação da TV Globo com as redes, foi a educação. Então, minha primeira formação foi em design, fiz Belas Artes, e depois, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu logo refiz a minha formação de comunicação. Me formei em técnica em apresentadora de TV, me pós-graduei em jornalismo e comunicação, justamente porque eu acreditei que blogueiragem era algo sério. Senão a gente não educa, né? Senão a gente não estuda. Então, eu vou pregar a palavra da educação, sim. Esse é um trabalho sério, importante, com muito potencial e que precisa ser valorizado. A partir do momento que você valorizar, você vai saber o que te falta e você vai atrás de informação. Você falou muito de narrativa, né? De conhecer a sua história, o seu eu, né? O que te define. Como que é esse processo de descoberta, Jonathan? Sabe o que é o bacana disso tudo? É que estamos aqui, eu e Ana Chum, e ela tem uma narrativa muito, muito especial para mim. Porque por mais que eu tenha muito buscado o teatro, eu amo literatura. E aí eu fui tentar me formar numa faculdade, fui lá fazer artes cênicas, mas eu não consigo, eu te entendo perfeitamente. Aí eu posso chegar para você e falar assim, então, galera, olha, ontem eu estava lendo Nietzsche, muito bacana, incrível Nietzsche. Aí depois eu estava pensando em Fanon, e Fanon foi uma pessoa que adentrou a minha mente de uma forma que, para dormir, foi uma coisa muito difícil, e eu poderia chegar para você e falar assim, tranquilidade, rapaziada. Ontem eu estava lendo Fanon, o cara é brabo, sinistro. E outra, quando eu fui ver Platão, que é isso, parceiro? Aquele cara ali, com todo respeito, aquele ali é de verdade. É tudo sobre narrativa e sobre com quem eu quero comunicar. E quando eu descubro que eu tenho uma parceira fiel e que consegue trocar com o mundo, seja lá inglês, francês, porque essa mulher, entendeu? Vai além.
eu também tenho que me preocupar com a molecadinha lá do meu beco, porque ela também quer saber o que está acontecendo aqui. A molecadinha também quer saber quais as ideias que fizeram essa preta maravilhosa estar aqui sendo escutada por esse público todo. O que esse preto está fazendo lá e eu estou aqui? Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho de Paulo Freire. Eu vou na narrativa de Paulo Freire, de Fanon, de vamos falar errado, mas vamos nos entender. Eu quero é compreensão. Então, acho que aqui é um espaço também de se compreender. Então, vamos falar as línguas, seja iorubá, seja português, seja favelês, mas vamos nos comunicar. Lindo, lindo. Muito, muito bom. Nesse mundo multiplataforma, né, muitas pessoas se veem diante daquele dilema entre compartilhar mais sobre a vida pessoal e sobre a vida profissional, né? Fica aquela coisa da autenticidade versus a privacidade, né? Até que limite você vai ficar ali compartilhando todos os momentos da sua vida, né? E daí eu queria conversar um pouquinho, Sean, sobre como encontrar esse equilíbrio, né? Porque a linha é muito tênue, né? E eu acho que tem também uma questão da própria saúde mental, né, de você ter que estar ali presente o tempo inteiro, compartilhando algo novo, falando da sua vida o tempo inteiro. Como que você lida com isso, para conseguir se manter relevante ao mesmo tempo que você respeita os seus limites? Eu construí uma ideia de que, obviamente, que a Ana Paula Chongani é uma persona. Mas a Ana Paula Chongani é uma persona que pega emprestado a personalidade da Ana Paula Mendonça. Então, é uma escolha, obviamente que é uma escolha. Eu escolho o que da Ana Paula Mendonça vai emprestar para a Ana Paula Chongani. E essa escolha, ela precisa ser feita de forma consciente e anterior, porque senão você vai sendo levada pela ventania, sabe? Então, antes de você se colocar no mundo, é muito importante que você tome essa decisão. Porque se essa decisão for tomada de forma equivocada, você vai interferir e ferir alguma coisa que você não estava preparado para lidar. Né? Você vai interferir no que você não estava preparado para trocar com as pessoas. Agora, eu acho que também são escolhas individuais. A minha escolha particular se eu coloco nas redes sociais, é porque eu estou disposta a dialogar sobre isso a qualquer momento, com qualquer pessoa, porque eu não tenho como limitar. As coisas que eu quero limitar, eu vou limitar por uma palestra, eu vou limitar para uma aula, ou vou limitar para minha família, para os meus amigos. A partir do momento que eu escolho colocar nas redes sociais, eu preciso saber que essa informação é pública. Sendo pública, não vai dar tanto para depois falar, eu não quero mais falar sobre isso. Não, você pode controlar a narrativa e falar, gente, eu quero mudar de assunto e torcer para que sua comunidade compreenda. Por isso que essa escolha precisa ser anterior, consciente, muito bem construída. Empresta, e não é sobre mentira, jamais seria, mas é sobre emprestar da sua pessoa o que a sua persona precisa para existir nesse ambiente público e nesse ambiente que precisa, sim, de narrativas com muito cuidado. Como você vê isso, Jonathan, no seu caso? Eu estava aqui escutando a Sean e eu estou te falando, eu não respeito nada, gente. Você manda tudo. Eu mando tudo, gente. Ai, meu Deus do céu. Agora eu estou aprendendo a me segurar mais um pouquinho, né? Porque teve uma fase da minha vida que eu estava vivendo o sucesso, chegou na minha vida e a rede social já se encontrava lá. E as pessoas diziam para mim que quanto mais eu demonstrava daquele momento, mais retorno eu teria. E quando eu fui ver, eu estava trancado dentro da minha casa, sem conseguir sair e sem a possibilidade, sendo pai. E aí, quando eu vi todo mundo conhecer meu filho tinha 1 ano. Falei, caraca, de onde que essas pessoas conseguem ver meu filho tanto? Que nem eu estava trabalhando, conseguia ver meu filho. Essas pessoas já conhecia, porque tinha as redes sociais. Então, hoje, quando eu penso em paternidade, quando eu penso em liberdade, eu tenho que ponderar bastante dentro desse lugar. Mas acabo entendendo também que é nessa comunicação que eu tenho como pai, eu ajudo outros jovens também a ter uma comunicação bacana com seus filhos, com seus parentes também. Então, eu comecei a tentar equilibrar e fazer dessa conversa não só algo que ia me expor ou expor meu filho, mas seria algo que poderíamos trocar em família, uma ideia sobre família. Então, acho que eu usei esse portal mais dentro desse lugar,
de poder falar do Jonathan na primeira pessoa e das dificuldades que o Jonathan atravessa também. Porque é um mundo que a gente vê muita beleza, tudo dá certo, todo mundo ganha. E o Jonathan perde também. Eu acho que esse espaço que às vezes a gente não tem para trocar nenhum programa de entrevista, de falar das minhas dores, de falar dos meus percursos. Então, acho que eu uso a minha rede social também para trazer percursos novos para jovens, falar das minhas dificuldades, chorar também, porque chorar é algo que a gente precisa entender que faz bem, e tem gente que está lá do outro lado com medo de chorar. Então, acho que eu atravesso essa quarta parede do artista e a pessoa com a rede social. E quando você percebeu que você tinha que atravessar essa parede? Na troca de ideia do dia a dia. Eu sou uma pessoa que ainda moro no Vidigal. Então, lá, todas as minhas dificuldades e coisas que eu também tenho de facilidade, é por lá que eu vou trocar. Então, esses dias eu estava chegando, subi, e aí um menino me perguntou sobre psicóloga. Porque eu falo sobre psicologia, que eu vou na psicóloga, que minha cabeça está mudando porque eu fui na psicóloga. Ele sentiu a vontade de me perguntar aonde tinha psicóloga. Ele nunca trocou essa ideia com um amigo, nunca trocou essa ideia com a família, e ele veio trocar ideia comigo. Aí eu falei, mas por que você se sentiu à vontade? Porque você é a única pessoa que eu ouvi falar sobre psicologia, e foi a rede social. Então, acho que esse lugar também vai me ajudando, né, de estar dentro da comunidade, me comunicando, porque isso faz total diferença. E quando eu estou lá e eu escuto o que eles estão me dizendo, eu tento trocar com o mundo e também obter respostas para poder levar para lá, porque é naquele momento que uma psicóloga fala, olha, se precisar de alguém aí, ó, eu estou aqui, posso atender. E foi assim que eu conectei ele com uma psicóloga, que graças a Deus me conheceu pela rede social, Érica, te amo, e agora ela está atendendo esse meu amigo. Então, assim, a gente vai fazendo a rede funcionar. Muito bom. A gente falou até agora sobre narrativa, sobre repertório, sobre identificação. Eu quero trazer agora o elemento das marcas para essa conversa de relevância multiplataforma. Sean, começando por você, como você escolhe as marcas com as quais você vai se associar? E no fim do dia, como é dar aquele não, assim, essa parceria eu não quero, ou desse jeito eu não faço? Conta um pouquinho sobre esse processo. Uhum. Sim, eu acho que a escolha é importante, né? A gente saber que... É importante dizer também que é legal quando você chega num momento onde você pode ter escolhas mais criteriosas, e às vezes isso é um processo. É bom dizer que é um processo, né? Porque às vezes você fica, putz, bem nas minhas primeiras vezes, calma, né? Calma. Mas eu acho que não existe marca pronta, sabe? 100% alinhada em todos os checks. Assim como também não existe criador pronto. Afinal, a gente está falando de pessoa, de ser humano. Então, a minha escolha é principalmente com as marcas que estão dispostas a trocar, disposta a construir, principalmente disposta a ouvir e disposta a falar também, porque nem toda marca está disposta a falar. E o que eu estou querendo dizer de falar? É de abrir a casa, de vir aqui conhecer como a gente faz, de vir aqui conhecer nossa fábrica, de vir aqui conhecer qual que é a nossa equipe, como que a nossa equipe se constitui. As marcas, quando também falam com o criador, eu acho que dá um match muito importante. Então, é isso. Considerando que eu também não estou pronta, tem muitos erros, os criadores não estão prontos, a marca também não... A marca que está disposta ao diálogo real, gente, real. Eu sei que é um mantra da cocriação, mas a que está disposta real ao diálogo é o que faz acontecer, é o que dá mais certo. E o não, dizer não, às vezes é triste, às vezes eu fico chateada. Às vezes eu fico chateada de dizer não e eu vou dizer por quê. Porque algumas pessoas precisam dizer não, porque tem muita responsabilidade. Responsabilidade social, responsabilidade racial, responsabilidade com o dinheiro dos outros. E outras pessoas não precisam dizer não, continuam sendo vistas como pessoas relevantes, mesmo fazendo coisas que infringem até regras, enfim, da nossa Constituição. Então, uma coisa que uma outra pessoa com outra característica faça, não tem o mesmo julgamento do que eu ou o Jonathan vamos fazer. Isso, claro, gera um senso de responsabilidade, de ética, que é muito bacana. Mas, às vezes, eu me pergunto por que esse mesmo senso de ética não é aplicado para essas outras pessoas. Porque aí, no final do dia, eles têm mais recurso, mais possibilidade, mais audiência, né? E, muitas vezes, a gente tem que respirar fundo para continuar não só relevante, mas, principalmente, ético.
É isso que faz um homem preto dormir, saber que tem uma mulher preta dessa, com tanta sabedoria, passando isso para o mundo. Meu Deus do céu, mãe, obrigado, Sean, obrigado, e todas as mulheres pretas desse planeta. Obrigado, obrigado. Obrigado. Jonathan, você, a sua relação com as marcas, né? Como que ela acontece no dia a dia hoje? E, enfim, entendi que tem obviamente uma grande identificação com o que a Sean trouxe aqui. Mas você quer compartilhar algum caso que você tenha vivenciado, seja de um sim ou de um não, que ensine algo para a gente aqui nesse contexto de busca por relevância? Gente, você foi tão assertiva que eu até fiquei assim. Mas tem um ponto que para mim, a palavra privilégio ainda não se encaixou ainda com o Jonathan. Acho que todas as frases que eu tento colocar privilégio, eu ainda não me sinto bem. Porque eu queria me dizer que eu era privilegiado de poder dizer não, mas eu não sou privilegiado. Tá? E aí eu tive que compreender as pessoas que têm que fazer porque elas não podem dizer não. Porque na situação dela, meu amor, muita gente aqui diria sim também. Então, quando eu fui olhar para esses dois lados, eu comecei a pensar mais no o que me leva a dizer sim e o que me leva a dizer não. Aí eu encontrei o mesmo caminho, não desistir. Porque eu não vou desistir mesmo, então um dia eu vou chegar lá. No momento, não vai ser com essa empresa, mas vai encontrar uma ali na frente que vai me abraçar, que vai me apresentar como é que ela faz a mecânica dela, como é que ela lidar com os funcionários dela. E aí eu vou ter essa apresentação e eu vou poder me apresentar também. Aí a gente vai ver que a gente tem uma população em comum. E aí a gente vai ver sobre renda. E quando a gente fala sobre renda, a gente é um PIB. Entendeu? Então, é brincar também de buscar sabedoria e saber o valor que você tem antes de você saber lidar com marca. Você também tem que saber o valor que você tem, o valor que a sua busca tem, o valor que a sua entrega, que é uma coisa tão falada. E a entrega, como é que foi? A minha entrega está sendo feita há 39 anos. Eu estou entregando. Entendeu? E os lugares que eu entrego, muita gente aqui o GPS nem pega, entendeu? Então, eu estou levando a marca lá, eu levo lá, porque eu vou lá, entendeu? E a marca, eu não sei se ela chegaria se não fosse com os nossos corpos, com nossos dreads, com o nosso sorriso e a nossa luta. Então, eu agradeço todas as marcas, mas o que deixa marcado na entrega é quem leva, e quem leva somos nós. Obrigado por tudo. Muito, muito. A gente tem aqui 50 segundinhos. Eu vou fazer aqui uma última pergunta só para amarrar e resumir tudo que a gente falou. Sean, como se manter relevante nos próximos anos? Como manter essa relevância e renovar? Entender o que é inegociável para você. Sabe, listar mesmo, lista, rapidinho, gente, lista. O que é inegociável para você. A partir do momento que você sabe o que é inegociável, o resto é adaptabilidade. A gente tem que se adaptar. A mudança está aí. Todo dia, quem trabalha com criação de conteúdo precisa lidar com a mudança. Quem trabalha com arte precisa lidar com a mudança. Mas com a sua lista de negociáveis, você vai se manter relevante, ético e construindo o que você deseja. Tem 15 segundos. Para mim, é seguir a Sean. Entendeu? Se manter relevante. Segue Sean, escute Sean. Obrigado, Viu. Se mantenha na Viu. E axé e luz na caminhada para todos. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado, pessoal.